guerreira, nessa volta dessa quinta sessão de fisioterapia, ela criou uma série, eu criei uma série que eu trago uns assuntos sobre Aikido, sobre artes marciais, sobre capoeira. Eu tô aproveitando esse momento que eu não tô treinando fisicamente e eu tô treinando mentalmente, que é refletir sobre a arte marcial que eu pratico, porque isso faz parte do treino também, né? O treino, ele é técnico, intelectual, espiritual. Eu acho que comportamental também, né? De atitudes, né? Prática. Não prática só física, como prática comportamento, dia a dia, né? O Hakama é um dos elementos mais importantes, na minha opinião, no Aikido. Quando você olha para um Hakama, você pensa no Aikido. Ele representa o Aikido simbolicamente, fisicamente. E assim, é um elemento super importante que assim, eu acho fundamental que um praticante conheça, né, a história do Hakama. Um praticante de Aikido, uma pessoa praticar Aikido e não conhecer a história do Hakama, eu acho assim, é como não praticar Aikido, na minha opinião. Não tem como, né? Você usa, como você vai usar e entender? Como você vai entender e usar algo que você não sabe o que é? Qual é o simbolismo que significa? Qual é a história? Você não vai dar nem valor a isso. Então, como eu ia dizendo, eu estava falando do Hakama, né? Então, Diário de uma Guerreira, estou falando hoje do Hakama. Hakama é um uniforme que nós usamos no Aikido. Mas o Hakama, ele é muito mais que uma roupa, né? É uma pantalona, geralmente ele é usado na cor ou azul escuro ou preta, né? Os mestres, muito mestres, né, usam branco. E geralmente ele é usado na faixa preta. Só que na origem, né, na época do criador do Aikido, Morihei Ueshiba, o Hakama era usado logo no início dos treinos, por homens e por mulheres, porque ele acreditava que o Hakama fazia parte do treino, era um uniforme, né? Eu também penso assim, eu penso assim também. O Hakama, ele faz parte do Aikido. É como as técnicas que a gente pratica no Aikido. Então, assim como nós treinamos com o Dogi, o Hakama é um uniforme do Aikido. Só que o Hakama, ele é muito mais que o Dogi, porque ele carrega símbolos, ele carrega uma representação muito forte, ele carrega uma história muito forte da cultura japonesa, né? Porque o Hakama, ele inclusive foi encontrado inclusive em esculturas, em achados arqueológicos, né? Esculturas, estátuas, figuras usando o Hakama. Quer dizer, é uma vestimenta muito antiga mesmo, né? E era uma vestimenta usada por reis, né? Por imperadores, né? Ou em eventos mais luxuosos, né?
Então, assim, o hakama, ele passou a ser usado como uniforme, né, em atividade esportiva depois do período Edo. Ele começou a ser usado, segundo os registros que eu encontrei, a partir do Kendo, quando o Kendo se tornou esporte. Então o hakama passou a ser usado pelo Kendo, né, como uniforme de treino. O hakama, ele era usado para proteger, né, para proteger os praticantes, para que eles não se machucassem, né, proteger as pernas durante os treinos, né. Mas o hakama, ele era uma vestimenta dos samurais. Também era usado pelos samurais como para proteger as pernas. Inclusive, os tecidos dos hakamas dos samurais eram tecidos bem grossos. Couro, eram tecidos grossos, né, para proteger as pernas, né, dos machucados, né. Então, é uma vestimenta sagrada, o hakama. E então, um aikidoísta que desconhece a história do hakama, sinceramente, não pratica aikido, não sabe o que é aikido, né? E eu vejo que boa parte das pessoas não sabem a história do hakama. Se sabe, muitas vezes não respeita como deveria respeitar, né? Porque o hakama, ele não é simplesmente uma roupa, ele faz parte de uma cultura, de uma tradição, de um simbolismo, de uma representação. Ele é sagrado, né? A partir do momento que você usa uma vestimenta ritual e sagrada, você carrega esse sagrado com você. Você carrega esse sagrado com você e a energia do sagrado com você. É isso. Para quem já tem o ego inflado, a faixa preta e o hakama. Não dá para culpar, obviamente, a faixa preta e o hakama pelo ego da pessoa inflado. A pessoa que é culpada do teu ego inflado. A faixa e o hakama não tem nada a ver com isso. É a pessoa que não sabe administrar o seu ego. A pessoa que não sabe administrar. Se não fosse o hakama e a faixa preta, seria outra coisa. Então, não tem nada a ver a faixa preta e o hakama. É quem veste a faixa e o hakama, roupa, que dá sentido a ela. E dá um sentido correto ou não. O que eu vejo é que várias pessoas usam hakama e não sabem o que é o hakama. Não sabem. Não sabem a história do hakama. Como é que uma pessoa vai entender o que ela está vestindo se ela não conhece a história, o sentido que representa o que ela está vestindo? Né? Então assim, e não basta você só saber o que é o hakama. Você tem que entender e respeitar o hakama. Muitas vezes eu não vejo. A pessoa diz que respeita, mas não respeita. Né? Uma pessoa me dizer que conhece a história do Aikido,
que lê sobre o Aikido, que sabe o que é Hakama, e falar que usa o Hakama para se preservar, ela não respeita o Hakama. Desculpa. Como assim? O Hakama é uma roupa ritual simbólica importantíssima, inclusive dentro da cultura japonesa. É uma afronta uma pessoa falar isso pra mim. Eu sinto muito, mas não dá. Entendeu? Se ela quer se preservar, ela usa outra coisa, não o Hakama. Né? Então, são coisas assim que a gente ouve e que preocupa, né? Porque se você não conhece a história e não respeita a história da tua arte marcial, você não preserva a sua arte marcial. Né? Eu respeito muito o Hakama, conheço a história do Hakama. Quando eu uso o Hakama, eu tenho um comportamento mais íntegro possível, e sem o Hakama também, porque eu tenho uma responsabilidade. E eu não gosto de ouvir determinadas coisas que eu ouço sobre o Hakama, inclusive de praticantes de Aikido, de mulheres, inclusive. Me incomoda. Me incomoda, eu tenho que respirar 2, 3 vezes. Tem algumas pessoas que eu evito conversar, entendeu? Eu evito porque não dá, entendeu? Uma mulher falar que usa um Hakama para se preservar, pra mim não dá. Não dá. É 2 afrontas. É uma afronta ao Hakama, que é uma roupa simbólica muito importante, é como se fosse um manto sagrado, e falar que usa uma roupa para se preservar, né? Ela precisa de uma roupa para se preservar? Tá, é isso que eu tenho para falar, entendeu?